E da aula passada, como que ficou? Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente continuar aqui, falando um pouco mais sobre orçamento? Não? Então, beleza. Então, olha só. Hoje nós vamos continuar aqui o nosso assunto sobre o orçamento, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas nomenclaturas que essas empresas, principalmente as empresas de porte maior, essas empresas multinacionais ou transnacionais, elas denominam sobre a peça orçamentária, né? Nós sabemos que esses orçamentos, no mercado, eles são muito conhecidos como budget ou forecast, né? Todas essas duas terminologias, né, são conceitos que vão remeter às projeções que vão ser feitas, né? E, principalmente, dentro dessas projeções, elas vão fazer o que a gente já vem falando aí nessas últimas aulas sobre fazer projeções, né? Dos valores de vendas, dos custos, das despesas administrativas, das receitas, e confrontar com o real, né? Dentro dos meses que a empresa ela já vai trabalhando, nós vamos fazendo já essa confrontação dos meses que já foram ocorridos e, ao mesmo tempo, nós vamos desprezando os dados, os meses que já foram passados, tá? E dentro do budget e do forecast, o que a gente faz? Nós sempre vamos nos ater, sempre vai prevalecer os dados reais. Por quê? Porque a gente como eu disse agora mesmo, a gente despreza, tá, os meses que foram passados, confronta com o real, né? Faz esse ajuste para depois continuar fazendo o orçamento, tá? Que é esse nosso segundo tópico aí, que são os rolling budget e os rolling forecast. Que o que é isso, pessoal? Nada mais que o próprio orçamento em curso, tá? É o andamento do orçamento. Então, esses dois termos, né, quando a gente vai traduzir eles, na verdade, o que eles vão querer dizer? O que eles estão dizendo e representando? Que é o orçamento contínuo, né? Do mesmo conceito que eu disse agora há pouco sobre o budget e o forecast, né? Eles vão pegar esses dados e nós vamos trabalhar os dados orçados de uma forma contínua. Então, o que a gente faz? Um exemplo, tá? Para poder ficar mais fácil para vocês tentarem absorver o que é o rolling, né? O rolling, ou seja, rolando, né? O orçamento. Se a gente faz uma peça orçamentária considerando do dia do mês de janeiro de X1 até dezembro de X1, nós temos um período de 12 meses, ok? E esse período que nós orçamos normalmente o quê? Sempre em dezembro para poder começar a partir do próximo exercício. Então, no próximo exercício, quando o mês de janeiro ele for concluído, ele foi fechado, nós temos condições de pegar aquilo que foi orçado, confrontar com aquilo que foi realizado e o que nós vamos fazer? Como eu já disse anteriormente no budget e no forecast. Nós temos que ajustar novamente esse orçamento, tá? De acordo com os dados reais, com aquilo que aconteceu. Então, eu vou pegar todo aquele meu orçamento e eu vou readequar de acordo com o que foi realmente ocorrido dentro daquele mês, tá? Então, a gente tem que ajustar toda a nossa peça orçamentária, tá? Então, terminou o mês de janeiro, eu já tenho os meus dados reais, eu vou confrontar. Eu confronto, ajusto novamente o meu orçamento. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a considerar a partir do mês de fevereiro, porque o mês de janeiro, ele já passou. Só que eu não vou considerar de fevereiro até dezembro. Eu vou sempre considerar os 12 meses, 12 períodos. Então, vai ser de fevereiro
até o próximo janeiro de X2. Lembrando que a gente está no período de X1, ok? E da mesma forma, quando acontecer, chegar fevereiro, a gente confronta os dados reais de novo e faz os ajustes que forem necessários para os outros meses dentro do orçamento, tá? Passou fevereiro, a gente vai orçar a partir de março até fevereiro de X2. Ou seja, esse orçamento, ele é contínuo dentro da organização, tá? Então, ele tem as vantagens de trazer informações mais atuais, né? A gente não precisa ficar dentro daquela expectativa só de dados passados ou só de uns dados previstos no período anterior, tá? Então, ele tem toda essa vantagem. Agora, qual que é a desvantagem desse tipo de orçamento? Que é o rolling forecast e o rolling budget. Por quê? As desvantagens são que, para a gente elaborar esse tipo de orçamento, dá muito trabalho dentro da organização. Por quê? A cada mês você tem que rever todo o seu processo orçamentário. A alta administração, ela precisa rever todas as metas, rever todos os objetivos. Então, é aquele constante trabalho para poder implementar sempre o novo orçamento, né? Então, você demanda algo, por exemplo, nas grandes indústrias, a gente demanda algo da nossa produção, são feitos todos os orçamentos, como a gente já viu, todo orçamento de vendas, compra de matéria-prima, consumo de matéria-prima, e assim sucessivamente. Dentro do Rolling Forecast, a gente tem que sempre atualizar esses valores. Então, ou seja, dá um trabalho muito grande, porque esse processo orçamentário de elaboração do orçamento, ele nunca tem fim. Então, é algo que entra dentro da rotina da organização e que mexe com toda a organização. Todos os setores, sem distinção nenhuma, tá? Então, a única desvantagem desse tipo de orçamento é isso, é o grande trabalho que ele dá. Mas, em virtude dessa questão desse grande trabalho, ele também traz informações mais atuais e mais precisas da própria realidade que aquela empresa ela está situada e que ela está vivendo naquele momento. Okay? Professor, Sim, vou perguntar. Isso pode ser o conceito principal desse orçamento? O que você está chamando de conceito principal? Você tá A dificuldade e atualização mensal de todo o processo da empresa? Não, isso aí são as desvantagens, né? Agora, se você está me perguntando qual que é o conceito do rolling forecast ou do rolling budget, é o seguinte: o conceito são sinônimos, né? Tanto o budget quanto o forecast, e o rolling é porque são orçamentos que estão sempre em continuidade. Tá? Ele não tem um início, um meio e um fim. São peças orçamentárias que estão sempre sendo atualizadas. Tá? Porque a gente vem vindo falando de orçamentos, principalmente orçamento estático, que você pega os dados da própria contabilidade, né, e vai fazendo aquelas projeções para o próximo ano, né, que são normalmente um período de 12 meses, quando a gente está falando de orçamento de curto prazo. Então, você pega esses dados de acordo com as metas da organização e faz uma projeção para aqueles 12 meses, não é isso? A gente tem falando que ocorre o mês, a gente confronta para poder saber o que realmente a gente conseguiu atingir de meta e aquilo que a gente não atingiu de meta. Mas, dentro do orçamento estático, nós não temos o papel de ter que alterar os próximos meses. A meta, ela continua sendo a mesma daquelas definidas lá no início. Dentro do Rolling Forecast, não. Eu tenho um período de 12 meses, tá? Que vai ser a minha premissa, e todos os meses eu preciso atualizar os meus orçamentos para frente, ou seja, os meus meses para frente, de acordo com o mês realizado. Então, um exemplo, vou poder dar um exemplo numérico para você entender melhor, Fabrício. Nós temos um Rolling Forecast e que, dentro do mês de janeiro,
eu orcei ter 1 milhão de vendas. No mês de janeiro, eu orcei ter 1 milhão e 200 e no mês de março, 1 milhão e 300, tá? Então, quando chegou no mês de janeiro, o que eu fiz? Eu peguei aquilo que realmente foi realizado com o meu orçado. Dentro do meu realizado, eu percebi que eu só consegui vender 900 mil, não consegui chegar no 1 milhão, tá? Então, de acordo com esses meus dados reais, que foram 900 mil, eu vou reajustar novamente o meu orçamento para fevereiro. Então, eu vou ter que rever quais foram aquelas condições que dentro de janeiro eu não consegui atingir aquela meta, né, do 1 milhão em vendas, um exemplo, tá? E vou readequar a minha meta para fevereiro, de acordo com realmente o que está acontecendo, tanto dentro da organização quanto no mercado, tá? Então, a diferença dos dois tipos de orçamento é esse, porque ele está sempre em continuidade, você está sempre dentro daquele processo orçamentário, você está revendo o seu orçamento a todo mês em que o realizado ocorre, tá? Agora, a grande desvantagem é essa, porque você está sempre dentro do processo orçamentário. E o processo orçamentário é sempre muito desgastante, porque envolve toda a organização, ela ter aquele cumprimento de meta, ela está bem sintonizada, os pensamentos, né, e as metas todas muito ajustadas. Então, tem toda aquela tensão organizacional dentro da empresa. Por quê? Porque o orçamento, ele precisa, as pessoas têm que trabalhar de acordo com o orçamento que muda todos os meses. Entendeu? Deu para poder compreender melhor? O que na verdade é um conceito e o que na verdade é uma desvantagem? Porque eu não posso chamar essa desvantagem do conceito do budget e nem do forecast. Beleza? Eu tinha entendido errado, agora eu compreendi. Entendeu? Deu para poder entender, Bianca, Isabela? Sim. Vera, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estou te ouvindo. Ótimo. Então, olha só. Então, nós temos esses dois tipos de orçamento que são muito comuns também dentro dessas grandes corporações, né, dessas empresas transacionais. Agora, um outro tipo de orçamento muito comum dentro desse grupo de organizações são os nossos orçamentos em moeda estrangeira. Qual que é a diferença, pessoal, dentro de um orçamento, tá? De todos esses conceitos que a gente já vem falando, para um orçamento em moeda estrangeira? Por causa da conversão? Oi? É por causa da conversão? Você tem que fazer o balanço e converter para moeda estrangeira? Isso, não. Primeiro a gente está falando só da peça orçamentária, né? Do que é o do próprio orçamento. Não vamos falar ainda das projeções, das demonstrações contábeis, não, mesmo que seja em moeda estrangeira. Vamos pensar primeiro, agora, só no orçamento. Qual que é a diferença? A diferença é que, a primeira coisa, nós vamos ter que mudar a moeda, né? Uma coisa é eu fazer um orçamento na moeda do real, outra coisa é eu fazer um orçamento em dólar, tá? Foi isso que eu quis dizer, professora. Entendi. Então, o que acontece? A primeira coisa, por que a gente faz esse tipo de orçamento? Por que esse tipo de orçamento ele é feito em moeda estrangeira? Normalmente, esses orçamentos eles são elaborados para fins de comparabilidade, tá, das informações e do próprio orçamento, né? Da empresa. Igual, esses orçamentos em moeda estrangeira, eles tendem, né, a ser realizados por empresas de um porte maior, multinacionais ou transnacionais. E essas multinacionais, normalmente elas têm matrizes, né, fora do país, ou elas têm grandes unidades, centros de unidades lá fora, que são produtoras e que impactam o resultado da organização. Então, ela precisa fazer esse tipo de orçamento dentro da moeda estrangeira também. Por quê?
Porque o orçamento, como a gente já vem dizendo, ele é para toda a organização. A gente não faz um orçamento para a unidade de São Paulo, um orçamento para a unidade lá em Minas Gerais, um orçamento para a unidade lá na Califórnia. Né? O orçamento organizacional, ele é uma única peça e que a própria organização vai trabalhar, né, para poder conseguir atingir as metas de dentro do plano estratégico da organização, tá? Então, o que acontece? Desculpa. Cada uma dessas unidades, elas vão precisar trabalhar, né? Então, e lá dei o exemplo da unidade lá da Califórnia. Lá na Califórnia, pessoal, o preço, um exemplo, né? O preço de uma matéria-prima é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. O cenário econômico e tributário é completamente diferente. Então, nós precisamos realizar também esse orçamento em moeda estrangeira para fins de quê? Porque eu possa comparar os resultados, né? Então, para eu elaborar esse orçamento em moeda estrangeira, eu preciso de quê? Eu vou precisar de alguns dados para poder elaborar. Primeiro eu vou precisar dos dados históricos dentro da moeda estrangeira. Então, se a gente fala que nós vamos elaborar o orçamento a partir de dados históricos lá das nossas demonstrações contábeis. Então, eu tenho, dentro dos meus dados históricos, eu sei quanto que custa em real, por exemplo, a minha matéria-prima A, tá? Eu utilizo essa mesma matéria-prima A lá na Califórnia para eu poder também continuar produzindo meu produto. Só que lá na Califórnia ele tem outro preço, né? Então eu tenho que pegar os dados históricos de lá, daquele preço, para que eu possa parametrizar o meu orçamento, tá? Então eu tenho que utilizar essa mesma base de dados históricos, tá? Outra coisa, o que eu preciso? Eu preciso que esses dados, né, sejam, esses dados previstos, né, sejam passíveis de serem mensurados em moeda estrangeira. Por quê? Porque se eu não tiver como mensurar esses valores, de nada vai adiantar eu fazer o orçamento, certo? Outra coisa, eu preciso, já que eu estou falando de um orçamento, e o orçamento todo, a gente vai trabalhar com a previsão, né? Nada é 100% correto dentro do orçamento, nós vamos precisar trabalhar com a previsão das taxas de câmbio, para a gente poder fazer as transformações das moedas, né? Então, isso também você precisa ter aí em mãos para poder elaborar esse orçamento em moeda estrangeira. Outra coisa, a gente precisa de adotar um critério de transformação desse câmbio, né? Ou seja, a gente vai ter que trabalhar a partir de uma taxa mensal, nós vamos trabalhar numa taxa média, numa taxa diária, né? Isso tudo tem que ser definido já logo no início do orçamento, tá? Ou melhor, antes do orçamento, para que na medida que o orçamento ele for correndo, a gente ter essa condição de fazer todos esses ajustes que forem precisar, tá? E outra coisa que aí a gente vai precisar também, né, que aí nós já estaremos falando das demonstrações contábeis, que os critérios para a gente fazer toda a transformação, toda a conversão desses dados dentro das demonstrações contábeis, que aí a gente vai ter que utilizar realmente toda a técnica de conversão em moeda estrangeira, mas aí das demonstrações contábeis. E lembrando que nós precisamos obedecer todas as normas e as regras de todos os CPCs que envolve aí a conversão em moeda estrangeira, ok? Dúvida, pessoal, aqui no orçamento em moeda estrangeira? Não? Beleza. Então, vamos ver aí, olha. Orçamento em moeda corrente. Pessoal, o orçamento em moeda corrente, ele é o orçamento que nós vamos fazer na moeda onde a empresa ela está localizada. Então, se a gente está falando de uma empresa brasileira, nós vamos fazer em real. Se nós estamos falando de uma empresa americana, nós vamos fazer em dólar.
Se nós estamos falando de uma empresa inglesa, nós vamos fazer em Libra, e assim sucessivamente, tá? Então, independente se eu for ter que fazer um orçamento em moeda estrangeira, eu estou obrigada, tá, a fazê-lo em moeda corrente. Por que eu tenho que fazer em moeda corrente? A primeira coisa, né? Todas as transações que ocorrem dentro dessa empresa estão ocorrendo dentro do país, ou seja, dentro da moeda corrente do país onde eu estou localizado, tá? Então, isso é muito importante, porque se eu estou no Brasil, eu estou sujeito a todas as normas tributárias e econômicas do Brasil, tá bom? Então, dentro do meu orçamento, eu vou ter que fazer vou ter que levantar todos esses aspectos tributários, de receitas, de despesas, né? Do contexto econômico ali, se tem inflação, se não tem inflação, né? Então, eu tenho que fazer o orçamento também em moeda corrente, beleza? Agora, logo depois, pessoal, que a gente já tem tudo isso já em mente, quase acabou o nosso primeiro tempo já de aula. Como a gente já tem todos esses dados dentro do orçamento, a gente já tem um orçamento em moeda estrangeira, a gente já está entendendo o que a gente precisa fazer dentro da moeda corrente, do país onde a organização ela está inserida, nós já temos condições de começar a falar e começar a projetar os nossos demonstrativos contábeis, tá? Que são o balanço, a DRE, o fluxo de caixa, beleza? Então, depois que a gente conseguiu caminhar nesse plano orçamentário, a gente vai fazer essa consolidação, que a gente consolida, né, fazendo a projeção desses demonstrativos contábeis, tá? E para a gente poder fazer essa projeção dessas demonstrações contábeis, o que eu preciso? A primeira coisa que eu preciso ter a projeção das minhas receitas, das minhas despesas operacionais, não operacionais, as minhas receitas financeiras, né? Para quê? Para eu poder conseguir fazer a minha projeção da DRE. E também do balanço, fluxo de caixa e assim sucessivamente, beleza? Agora, um fato muito importante que mesmo a gente trabalhando toda essa projeção, inclusive das demonstrações contábeis, tá? A gente não pode esquecer que todo o plano orçamentário, ele fica sempre restrito à alta administração e ao controle, tá? Que é o que o controle, relembrando lá a função dele, ele vai trabalhar tanto na parte estratégica quanto na operacional. Então, aí eu estou dizendo dele atuando na forma estratégica. Então, a própria alta administração com o controle que vai trabalhar em todas essas informações para poder fazer a projeção das demonstrações contábeis, ok? Que é o balanço, DRE e assim sucessivamente. Dúvida, pessoal, até aqui? Desce? Isabela? Não? Então, olha só. Hoje o que a gente, aliás, tem isso aqui ainda, deixa eu só mostrar para vocês que aqui eu tenho um resumo, tá, do que seria o nosso plano todo orçamentário. Nós temos aqui, olha, nessa primeira coluna, a parte de onde nós temos todo aquela elaboração do orçamento. Que primeiro a gente parte aqui do nosso orçamento operacional, partindo de quê? Dos nossos orçamentos de vendas, que a gente já aprendeu. Então, a gente tem orçamento de vendas, de produção, de compra, né? E consumo de matéria-prima e sucessivamente. Vocês podem olhar e ver que no próprio organograma aqui, olha, nesse fluxograma aqui, sempre todos esses orçamentos, independente se ele é um orçamento operacional ou se ele é um orçamento de investimento e financiamento, ele sempre vai
terminar, ser concluído, ou seja, consolidado dentro das demonstrações contábeis, ok? Então, aqui eu tenho aqui a minha projeção do meu balanço, eu tenho aqui a minha projeção da minha DRE, ok? E assim sucessivamente, pessoal. A gente pega toda essa projeção, nós vamos confrontar com os dados realmente realizados, tá? E dentro do contexto e do conceito de budget e rolling forecast, nós vamos sempre ir trabalhando para poder atualizar essa peça orçamentária, tá? Esse plano orçamentário aí por completo. Dúvida, meninas? Não? Então, vamos fazer esse exercício aí, o 1 e o 2? Bem rapidinho, 2 perguntinhas bem rápidas e bem fáceis. Professora, quando fala moeda forte, quer dizer que é a moeda do país? Como é que é? Aumenta um pouquinho o seu microfone. Pode falar, Bianca. Quando você fala em moeda forte, você quer dizer a moeda do país? Não, moeda forte, pessoal, é sempre a moeda estrangeira, tá? Moeda estrangeira, no caso aqui. Se tiverem dúvidas, me chamem para poder ajudar, hein? Tá. Isabela, você está conseguindo, Isabela, fazer? Está conseguindo acompanhar? Mais ou menos. Não estou te ouvindo direito, está baixinho.
Oi, Tá tá conseguindo? me ouvindo agora? Tô. Mais ou menos. Teve uma hora que eu cochilei aqui sem querer. Aí eu acordei, já estava no quadro cinza. Mas eu tô lendo aqui e vou tentar fazer. Tá conseguindo, Marcos, acompanhar? Mais ou menos, professora. Não estou muito, não. Estou aqui tentando fazer o exercício. Você chegou atrasado. Conseguindo, Bianca? Sim. Aqui na 2, pessoal, se vocês tiverem dificuldade para poder entender o que, olha, as soluções, tá?